Atrevi-me a chamar-lhe pai. Capítulo 8. Havia proteção? Acordei na manhã seguinte, cheia de apreensão. Hoje a família viria de novo, todos juntos ou um de cada vez. De qualquer maneira, temia o confronto horrível. Sentia o pavor das acusações, das advertências iradas, das ameaças e dos engodos que eu sabia estavam para acontecer. Acima de tudo, odiava magoá-los, não acreditando de verdade que Deus responderia a meu pedido. Fiz que Raichan tirasse meus melhores saris, escolhi o mais atraente, mandei recado ao guarda no portão. Receberia todos os visitantes hoje. E então fui para a sala de visitas. Sentei-me em uma das cadeiras de seda branca e li enquanto o mamude zigue-zagueava seus carrinhos de brinquedo pelo desenho do tapete persa no assoalho da sala. O gigantesco relógio entalhado na parede do corredor bateu 10 horas. 11. Finalmente meio-dia. Bem, pensei, parece que planejam deixar a visita para a tarde. O almoço foi servido. Depois da refeição, enquanto Mahmud tirava uma soneca, continuei a esperar. Finalmente, às 15 horas, ouvi o barulho de um carro que parava à porta. Preparei-me para a batalha. O carro se afastou. O que estava acontecendo? Perguntei à criada, e ela simplesmente disse que era alguém fazendo entregas. A noite escurecia as janelas altas da sala de visitas. As sombras empilhavam-se altas no teto. Um chamado telefônico para mim. Olhei para o relógio. 19 horas. Será que iam telefonar em vez de virem em pessoa? Apanhei o telefone e ouvi uma voz suave, muito minha conhecida. Era Mary Old. Ela parecia muito preocupada. Certamente que a notícia de minha conversão já se tinha espalhado, como provava a invasão dos parentes no dia anterior. Então por que a preocupação? Você está bem? Disse Mary. Estou preocupada com você. Assegurei-lhe que estava bem. Ao desligar, pedi que me trouxessem o casaco e que aprontassem o carro. Nessa época do ano, minha família geralmente não fazia visitas depois das 20 horas, de modo que achei seguro sair de casa. Estranho que nenhum parente houvesse telefonado nem vindo visitar-me. Eu necessitava da segurança de alguém da minha família cristã. Os Old? Por que teria Mary me telefonado tão misteriosamente? Dirigi-me à casa dos Old e fiquei surpresa em encontrá-la completamente às escuras. Então, inesperada e abruptamente, fiquei alarmada. Parada no portão de entrada do jardim, eu podia sentir o medo invadindo-me, tocando-me com um horror viscoso e úmido. Pensamentos tenebrosos vieram a mim de cantos sombrios do jardim. Certamente que havia sido estultícia minha sair a sós no meio da noite. O que era aquilo ali nas sombras? Meu coração disparou. Voltei-me. Estava para correr de volta ao carro. Então parei. Não, não era assim que eu devia agir. Se eu fazia parte do reino, tinha direito à proteção do rei. Em pé, na escuridão horrível, ainda com muito medo, deliberadamente coloquei-me de volta nas mãos do rei. Jesus! 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 Repeti muitas vezes. O medo desapareceu de uma maneira incrível. Assim como chegara, se fora, eu estava livre. Agora, quase sorrindo, dirigi-me para a casa dos Old. Depois de alguns passos, vi um fio de luz, por entre duas cortinas abertas, na sala de estar.
Bati. A porta abriu-se lentamente. Era Mary. Ao ver-me, deu um suspiro de alívio e rapidamente levou-me para dentro com um abraço. Ken! Ken! Gritou ela. Ele apareceu num instante. Oh, graças a Deus! Exclamou ele. Estávamos muito preocupados com você. Ken disse-me que o pastor paquistanense que me batizara ficou muito preocupado por minha segurança e lhes dissera que haviam cometido um grande erro ao deixar-me sozinha. Então é por isso que você parecia tão preocupada ao telefone, Mary? Suprimi uma risada nervosa. Bem, é certo que o país inteiro logo há de saber de minha conversão, mas obrigada de qualquer forma. Até agora nada aconteceu, até minha família não apareceu, e vocês não sabem quão grata sou por essa resposta à oração. Agradeçamos ao Senhor, disse Ken, e nós três ajoelhamo-nos na sala de estar, enquanto Ken agradecia a Deus minha proteção e pedia-lhe que continuasse a proteger-me. Assim voltei para casa, mais rica por ter clamado pela ajuda do Senhor em face do medo, valendo-me do nome de Jesus. Meus criados disseram que ninguém havia telefonado naquela noite. Bem, pensei, enquanto me arrumava para a cama. Prepare-se para amanhã. De novo esperei na sala de visitas o dia todo, orando, pensando, estudando o mosaico dos ladrilhos do assoalho e o desenho do tapete persa. Não tive notícias de ninguém. O que estava acontecendo? Será que isso era algum jogo de gato e rato? Então veio-me a ideia de interrogar os criados. No Paquistão, se a pessoa quiser saber de alguma coisa, é só perguntar a um criado. Mediante uma ramificação inteligente, sabe tudo a respeito de todo mundo. Finalmente, encantoei Nurjan. Diga-me, o que aconteceu com minha família? Oh, Begum Sahib, respondeu ela, suprimindo um risinho nervoso. A coisa mais estranha aconteceu. Foi como se todo mundo tivesse ficado ocupado ao mesmo tempo. Seu irmão teve dia ao torneio anual de inverno de cricket. Sorri. Para meu irmão, cricket era mais importante que uma irmã a caminho do inferno. Seu tio Faté teve de sair da província por causa de um julgamento. Sua tia Mina precisou ir a Lahore. 2 de seus primos foram chamados para fora da cidade a negócios e... Interrompia. Não precisava continuar. O Senhor tinha dito que os espalharia, e realmente os espalhou. Quase podia ouvir o Senhor rindo a socapa. Eu tinha certeza de que os preocupados membros de minha família não me deixariam em paz, mas agora teriam de aparecer um a um. Assim aconteceu. O primeiro emissário foi tia Amina, uma senhora da realeza em seus 70 anos, cuja beleza oriental, de alguma forma, sempre parecia fora de lugar em minha sala de visitas com a moderna mobília ocidental. Por muitos anos, tínhamos tido um relacionamento íntimo de amor e confiança. Agora, ao entrar, sua tez de magnólia estava ainda mais pálida que de costume, e os olhos de cor cinza pareciam rodeados de tristeza. Conversamos um pouco. Finalmente percebi que ela estava pronta para apresentar o verdadeiro motivo de sua visita. Limpando a garganta, endireitou-se na cadeira e, tentando parecer casual, perguntou: Ah, Bilks, ouvi que você se tornou cristã. É verdade? Sorri para ela apenas. Ela mudou de posição, inquietamente na cadeira, e continuou. Pensei que as pessoas estavam espalhando falsos rumores a seu respeito, hesitou ela, os olhos suaves implorando-me que dissesse que tudo não passava de uma mentira. Não é mentira, tia Mina, disse eu. Fiz uma entrega completa a Cristo. Fui batizada. Agora sou cristã. Ela bateu com as palmas das mãos nas bochechas. Oh, que grande erro! Exclamou. Ficou sentada completamente imóvel por alguns instantes, incapaz de acrescentar qualquer coisa. Então, lentamente, enrolou-se no chale, levantou-se e, com dignidade fria, saiu da casa. Fiquei esmagada,
mas pedi ao Senhor que a protegesse da mágoa devastadora que estava sentindo. Eu sabia que tinha de descobrir a oração dele para minha família. De outra forma, deixaria uma esteira de pessoas amadas, feridas atrás de mim. Senhor, disse eu, o ideal, é claro, seria que cada uma dessas pessoas viesse a conhecer-te, mas sei que ainda que não se convertam, tu as ama. E neste instante peço-te que toques cada uma dessas pessoas amadas com tua bênção especial, começando, por favor, com tia Amina. Obrigada, Senhor. No dia seguinte, tive de fazer a mesma oração. Dessa vez, foi por Aslan, um querido e idoso primo que veio ver-me. Era advogado e morava a cerca de 80 quilômetros distante de Uá. Como filho do irmão de meu pai, tinha herdado muitas das características deste, o mesmo sorriso afetuoso, o mesmo senso de humor gentil. Eu gostava de Aslan, da atitude dele, depreendi que não havia ouvido os particulares do meu problema. Trocamos algumas galanterias e então Aslan disse: quando é a reunião da família, virei apanhá-la e iremos juntos. Ri. Não sei quando será a reunião da família, Aslan, mas sei que não serei convidada, porque a reunião é por minha causa. Ele parecia tão confuso que senti que devia explicar tudo. Mas, por favor, vá à reunião, Aslan, disse eu, ao terminar a explicação. Talvez você possa dizer alguma coisa boa por mim. Observei-o sair tristemente da casa. Era óbvio, concluí, que o clímax se aproximava. Era melhor eu ir a Rawalpindi e a Lahore assim que pudesse. Eu não queria que Toone e meu filho Khalid ouvissem histórias distorcidas a meu respeito. Não havia nada que eu pudesse fazer pessoalmente por minha filha, Khalida, que morava na África, mas poderia encarar Khalid e Toone. Logo no dia seguinte, parti para Lahore. Khalid tinha se saído muito bem nos negócios e sua casa bem o refletia. Um bangalô adorável na cidade, cercado de varandas largas e um gramado imaculadamente bem cuidado. Entramos pelo portão, estacionamos à entrada e subimos para a larga varanda. Khalid, que tinha sido alertado pela família e por meu interurbano, apressou-se a cumprimentar-me. Mãe, que prazer em vê-la, disse ele, embora eu pudesse perceber um pouco de embaraço em suas boas-vindas. Conversamos toda aquela tarde a respeito do que eu tinha feito, mas no final percebi que Khalid não compreendia de maneira alguma. Em seguida, tinha de ir ver Tony. Dirigi-me a Rawalpindi e fui direto ao hospital. Pedi que a chamassem pelo sistema de alto-falantes e, enquanto esperava, meditava em como devia contar tudo a ela. Indubitavelmente, ela já devia ter ouvido algumas histórias. É certo que ela sabia, em primeira mão, que eu estivera lendo a Bíblia. Ela podia até ter ouvido alguns trechos de minha conversa com a freira católica, a doutora Santiago, nesse mesmo hospital, no dia em que Mahmoud foi internado. Uma coisa ela certamente não sabia. Quando aquela conversa com a doutora Santiago tinha mudado. Quanto aquela conversa com a doutora Santiago tinha mudado minha vida. Pois foi essa pequena freira que me encorajou a orar a Deus, como meu pai. Levantei os olhos e vi Toone apressando-se em minha direção. O cabelo castanho em definido contraste com o uniforme branco e engomado, rosto sorridente, braços abertos. Levantei-me com o coração aos pulos. Como é que havia de dar-lhe as notícias? Tentei pensar em maneiras gentis, mas o temor da pressão,
da parte de Tony era demais para mim. Sem fazer rodeios, coloquei tudo para fora. Tony, disse eu, prepare-se para um choque, querida. 2 dias atrás eu fui batizada. Tony estacou, a mão meio estendida, os olhos sensíveis enchiam-se de lágrimas, deixou-se cair no divã ao meu lado. Eu pensei que ia acabar assim, disse ela com uma voz quase inaudível. Tentei confortá-la, mas não tive êxito. Não há motivo para fingir trabalhar, disse Tony. Assim, pediu licença para sair mais cedo e juntas dirigimos-nos para seu apartamento. O telefone de Tony estava tocando enquanto destrancava a porta. Entrou apressada, apanhou o aparelho e, voltando-se para mim, disse: É Nina. Nina era uma sobrinha que morava em Rawalpindi. Ela quer saber se é verdade. Voltou-se para o telefone, pois Nina, evidentemente, havia começado a falar de novo. E de onde estava, eu podia ouvir a voz de Nina aumentando de volume. Então Tony disse suavemente: Sim, é verdade, Nina. Ela o fez. Nina deve ter batido com o fone, porque Tony tirou o aparelho do ouvido, olhou para ele, deu de ombros e lentamente colocou-o na base. Era melhor dar-lhe tempo para coordenar seus pensamentos. Por isso, apanhei minhas coisas e dispus-me a sair. Venha visitar-me, querida, disse eu. Quando sentir vontade, conversaremos. Tony não fez objeção alguma, de modo que em alguns minutos eu estava de volta na rodovia Tronco Grande em direção à minha casa. No instante em que cheguei, meus criados rodearam-me. Nurjan esfregava as mãos gordas. O rosto de Raichan estava mais pálido do que de costume. O telefone havia tocado o dia todo. Os parentes tinham estado ao portão desde cedo da manhã, perguntando por mim. E no meio da conversa dos criados, o telefone tocou de novo. Era Jamil, marido de minha irmã, que trabalhava para uma companhia de petróleo britânica. Eu sempre havia pensado nele como um homem do mundo, mas agora sua voz não parecia ter muita segurança. Bilks, ouvi a coisa mais estranha. E não posso acreditar, disse ele, sem nenhuma cerimônia. Um colega de trabalho contou-me ter ouvido que você se tornou cristã. É claro que ri dele e assegurei-lhe que isso jamais poderia acontecer. A notícia realmente estava se espalhando rapidamente. Eu não disse nada. Bilks, a voz de Jamil insistia. Você me ouviu? Sim. Essa história não é verdade, é? Sim. Outro silêncio. Bem, isso é bom, retrucou Jamil. Você perdeu mais do que pode imaginar. E por quê? Por outro ponto de vista religioso. É por isso. Desligou. Em 10 minutos, Tony estava ao telefone soluçando. Mamãe, tio Nauá acaba de me telefonar dizendo que agora o pai de Mahmoud poderá levá-lo de volta. Nawaz diz que tribunal algum permitirá que você fique com ele. Tentei confortá-la, mas ela desligou, soluçando. Mais tarde naquela noite, enquanto Mahmoud e eu jantávamos em meu quarto, Tony e 2 de minhas sobrinhas vieram à casa. Fiquei espantada com a palidez do rosto delas. Por favor, sentem-se e jantem comigo, disse eu. Mandarei as criadas trazerem o seu jantar. Tony e minhas sobrinhas apenas tocaram na comida. Estava contente em ver as 2 jovens. Mas era claro, o mesmo sentimento não era compartilhado por elas. A conversa foi trivial e as 3 mulheres olhavam para Mahmoud como que sugerindo que ele fosse brincar lá fora.
Só depois de ele sair é que uma das sobrinhas finalmente inclinou-se para a frente com ansiedade, dizendo: Tia, a senhora compreende que isso significa para os outros? Debulhou-se em lágrimas. A senhora pensou nos outros? Sua pergunta ecoava nos olhos castanhos da outra sobrinha, que estava sentada silenciosamente à minha frente. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a da garota. Minha querida, disse eu tristemente, não há nada que eu possa fazer, a não ser obedecer. Tônia agora olhava-me com olhos chorosos, e como se não tivesse ouvido nada do que eu dissera, suplicava. Mãe, faça a mala e vá embora. Vá enquanto há alguma coisa ou alguém com quem sair. Sua voz aumentou de volume. A senhora sabe o que estão dizendo por aí? A senhora será atacada. Seu próprio irmão pode ser levado a agir contra a senhora. E começou a soluçar. Meus amigos dizem que a senhora será assassinada, mamãe. Sinto muito, Tony, mas não vou fugir. Respondi gentilmente. Se eu sair agora, haveria de correr pelo resto da vida. A determinação crescia dentro de mim enquanto falava. Se desejar. Deus pode facilmente cuidar de mim em minha própria casa, e ninguém, disse eu, irá me expulsar. Endireitei-me na cadeira, de repente sentindo-me muito dramática. Que me venham atacar. Então, enquanto me sentia tão ferozmente segura de mim mesma, algo aconteceu. A presença afetuosa de Deus desapareceu. Fiquei sentada, quase em pânico, esquecida das vozes que se elevavam ao meu redor, mas subitamente compreendi o que havia acontecido. A minha velha natureza, cheia de orgulho e teimosia, havia assumido o controle. Eu estava decidindo o que haveria de acontecer, que ninguém me expulsaria de minha própria casa. Afundei-me na cadeira, quase sem perceber que Tony estava falando comigo. Está bem, então, mamãe? Clamou Tony. Então a senhora virou cristã, mas deve também tornar-se Marte? Ajoelhou-se ao pé da cadeira e colocou a cabeça no meu ombro. A senhora não compreende que a amamos? É claro, querida, é claro, murmurei acariciando-lhe o cabelo. Em silêncio, pedi o perdão de Deus por ser tão cabeça dura. Aonde quer que ele quisesse levar-me, estava bem, ainda que significasse deixar meu lar. Ao dizer isso em meu coração, uma vez mais senti a presença do Pai. O episódio todo tinha tomado somente alguns minutos, mas à medida que as 3 mulheres sentadas à minha frente continuavam a falar, eu estava consciente de que a vida continuava em outro nível também. O Senhor estava nesse instante trabalhando comigo e ensinando-me. Ele estava no processo de mostrar-me como permanecer em sua presença. Então irá, não é mesmo? Era a voz de Tony, e eu não tinha ideia do que ela estava pedindo. Felizmente ela continuou. Se o pai de Mahmoud vier buscá-lo, você pode deixá-lo comigo. Eu não me tornei cristã, acrescentou enfaticamente. Afinal, as 3 moças se aquietaram. Perguntei-lhes se gostariam de passar a noite comigo. Concordaram. Enquanto dizia boa noite a minhas sobrinhas, pensei em como nossos papéis haviam mudado. Antes eu era tão protetora e me preocupava com elas. Agora estávamos igualmente preocupadas umas com as outras. Nessa noite orei. Senhor, é tão difícil falar com uma pessoa que não tem fé em ti. Por favor, ajuda a minha família. Estou tão preocupada com o bem-estar das pessoas que amam. Ao adormecer, parecia ter novamente deixado o corpo e saído flutuando. Encontrei-me de pé numa ladeira gramada e cercada de pinheiros. Uma fonte sussurrava por perto. Ao meu redor estavam anjos em tão grande quantidade que pareciam formar uma espécie de nevoeiro. Continuava a ouvir um nome, Miguel. Os anjos deram-me coragem, e então estava de volta à cama. Levantei-me, e ainda sentindo esse poder espiritual, fui ao quarto de Mahmoud. Apontei o dedo para ele na cama. Depois fui ao quarto de minha filha e sobrinhas e fiz o mesmo. Voltei a meu quarto e caí de joelhos. Senhor, orei, tu tens me dado muitas respostas. Agora mostra-me
Suplico-te, o que vais fazer com Mahmude? Gostaria de dar alguma palavra de conforto a Toone. Senti-me impelida a abrir a Bíblia, e a passagem seguinte parecia saltar da página. Gênesis 22, 12. Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Oh, obrigada, pai, suspirei. No café da manhã, pude dar segurança a Toone. Querida, nada vai acontecer a seu filho. Não precisa preocupar-se. Mostrei-lhe o versículo das Escrituras que me havia sido dado. Quer minha fé tivesse sido contagiosa, quer Toone tivesse sido tocada pelo Espírito Santo, não sei. Mas seu rosto descontraiu-se e ela sorriu pela primeira vez em 2 dias. Minha filha e sobrinha saíram da casa com uma expressão um pouco menos sombria naquele dia, mas o fluxo de outros parentes e amigos continuou. Alguns dias depois, Raichan anunciou que 7 pessoas, todos amigos queridos e preocupados, estavam esperando embaixo para ver-me. Não queria encará-las sem um Mahmude. O menino devia saber de tudo o que se estava passando. Fui buscá-lo e juntos descemos para a sala de visitas. Eles estavam sentados, aprumados em formalidade, quase na ponta das cadeiras. Depois do chá com bolinhos e conversa sem importância, um dos presentes limpou a garganta. Fiz-me de aço para o que sabia estar para vir. Bilks, disse um amigo que eu conhecia desde a infância. Nós a amamos e temos pensado no que você fez. Temos uma sugestão que pensamos que será de alguma ajuda a você. Sim? Ele inclinou-se para a frente e sorriu. Não declare publicamente seu cristianismo. Você quer dizer que devo conservar minha fé em segredo? Bem, não posso, disse eu. Não posso fazer jogos com Deus. Se devo morrer, morrerei. Todos os 7 pareciam ter se chegado para mais perto de mim. Um antigo amigo de meu pai olhava-me fixamente. Eu estava a ponto de devolver seu olhar, mas contive-me a tempo. Eles pensavam ter o meu bem-estar em mente. Sinto muito, disse eu. Simplesmente não posso fazer o que pedem. Expliquei que minha fé havia se tornado a coisa mais importante da vida em pouco mais de um mês. Não posso guardar segredo dela, disse eu. Citei-lhes a passagem bíblica onde o Senhor diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 20, 32, 33. Mas, disse outro cavalheiro idoso, você se encontra em uma situação muito peculiar. Tenho certeza de que Deus não se incomodaria se você se mantivesse em silêncio. Ele sabe que você crê nele, e isso é suficiente. Ele citou a lei do Alcorão sobre a apostasia. Temos medo, disse ele, de que alguém a assassine. Sorri. Ninguém me acompanhou nesse gesto. Era uma discussão inútil, como eles também perceberam. Ao se levantarem para sair, deram-me o ultimato. Lembre-se, Bilks, se tiver problemas, nenhum de seus amigos ou familiares poderá ficar do seu lado. Os que mais se importam com você terão de voltar-lhe as costas. Assenti com a cabeça. Compreendia bem suas palavras. Agora desejei que tivesse mandado o Mahmude brincar no jardim para que não tivesse ouvido essa conversa. Ao olhar para ele, sentado em sua cadeirinha ao meu lado, ele simplesmente sorria. Está tudo bem, ele parecia dizer. Ao prepararem-se para sair, o grupo estava quase chorando. Uma amiga íntima de mamãe beijou-me. Adeus, disse ela. Repetiu a palavra com uma ênfase estranha. Desfez-se em lágrimas. Desprendeu-se de mim e saiu apressadamente. A casa parecia um túmulo depois de eles terem ido embora. Até o brincar de Mahmude, geralmente barulhento, estava mais calmo. Passaram-se 3 semanas, nas quais o único som em minha casa eram as vozes abafadas dos criados. Se não fosse pelos Mitchell, pelos Old e por nossas reuniões de domingo, pergunto-me a mim mesma se a Guerra Fria não teria dado resultado. Cada dia a linha de batalha da família podia ser vista mais claramente. Podia ser percebida na raiva do rosto de um primo a quem encontrei no bazar.
Sentia no olhar de desprezo de um sobrinho por quem passei na rua em Rawalpindi. Estava na voz gelada de uma tia que telefonou para dizer que não podia comparecer a um almoço. O boicote havia começado. Meu telefone permanecia silencioso e ninguém puxava o cordão do sino do meu portão. Nenhum membro da família veio visitar-me, nem mesmo para repreender. Não podia evitar a lembrança de um versículo do Alcorão, Sura 74.20. Se renunciaste à fé, certamente causaste mal à terra e violaste os laços de sangue. Assim são aqueles sobre quem Alá pôs a maldição, deixando-os destituídos da visão e da audição. De uma maneira muito real, isso estava acontecendo. Eu tinha violado os laços de sangue e, indubitavelmente, não veria mais minha família, nem dela mais ouviria. A conversa e riso normal de minhas criadas havia se amainado enquanto entravam e saíam de meus aposentos. O máximo que conseguia tirar delas era um sim, Begum Sahib. Então, certa manhã, o boicote sofreu uma mudança estranha. Ouvi um leve barulho na porta. Voltando-me, vi Nunjan entrar silenciosamente a fim de fazer-me a toalete. Sua exuberância havia desaparecido. Raichan entrou ainda mais solene do que de costume. Ao começar suas tarefas, não falaram, e o olhar assombrado do rosto delas incomodava-me. Esperei que dissesse alguma coisa, mas Nurjan continuou suas tarefas em silêncio, sem a conversa costumeira. O rosto de Raichan parecia de granito. Finalmente, com um pouco do antigo fogo na voz, eu disse: Está bem, posso perceber que algo está errado. Digam-me o que é. Pararam de escovar enquanto me davam as novas. A não ser, Raichan, que estava à minha frente, todos os outros criados cristãos, inclusive o Manzur, haviam fugido de casa no meio da noite.